Mais uma vez a Rede Globo tenta manipular a notícia a favor dos seus interesses. Novamente tentam motivar o consumo do glúten, dessa vez associando diretamente aos problemas do coração. Assista a trechos dessa reportagem e logo depois a revelação do conteúdo verdadeiro da pesquisa anunciada na reportagem. Pois é, sabe essa história do glúten? O glúten virou virão para muita gente, mas vamos fazer um alerta para quem decidiu por conta própria sair cortando o glúten do cardápio, mesmo sem ter intolerância a isso. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que essa mudança na dieta, tirar o glúten, pode aumentar o risco de doenças cardíacas. E tem outra, viu? Os cientistas descobriram que pessoas saudáveis que tiram o glúten da dieta podem apresentar até problemas cardíacos. Foi o que mostrou um estudo publicado recentemente na conceituada revista médica britânica BMJ. As sociedades brasileiras de cardiologia e de alimentação e nutrição concordam com o estudo. Excluir o alimento que contém glúten não é benéfico. Será mesmo? Fomos atrás da informação do site da reportagem e descobrimos que não é bem assim. Entenda. Veja nesse trecho da pesquisa a tentativa de manipular a notícia, onde diz que o glúten faz parte do próprio grão integral. A evitação do glúten pode resultar em redução do consumo de grãos integrais benéficos, que podem afetar o risco cardiovascular. Ora, sabemos que o glúten não é o próprio grão integral e sim o resultado da ganância dos produtores para aumentar o seu volume e dar mais lucro. Veja. E mesmo para a pessoa saudável hoje, o glúten ainda prejudica, porque nos últimos 20 anos, a concentração do glúten no trigo aumentou quatro vezes, 400%. Por isso que você não ouvia o seu avô falar de glúten, porque esse problema não existia na época. Hoje, com o aumento do glúten e todo o trabalho que faz na plantação para aumentar o glúten no trigo, para dar força e não sei o quê, isso causou esse problema. O pão integral faz parte da dieta do pão integral o glúten. Tá? Então a indústria alimentar, para ter mais lucro, render mais, coloca o glúten. O glúten está ali, mas muito. É uma coisa simples, objetiva. A pessoa para de tomar remédio porque ela eliminou a causa. Enquanto ela está tomando remédio para enxaqueca, ela está tratando o efeito. Como vimos, não é necessário que os grãos integrais tenham glúten. Então qual o motivo de associar diretamente os grãos ao glúten? E por que associar risco de doenças ao não uso do glúten, que na verdade faz tanto mal? Tire suas conclusões, reflita nisso antes que seja tarde demais. Ajude outras pessoas a conhecer esse problema. Mais de 50% da população sofre desse mal. Compartilhe o vídeo, faça seu comentário, inscreva-se no canal. O que você não sabe sobre trigo, centeio, cevada, que pode estar tirando dias da sua vida e vida dos seus dias. Existem inúmeros livros sobre glúten na literatura. Claro que eu, para preparar uma coisa dessa, uma aula dessa, eu leio todos eles de capa a capa, tá? Aqui está um deles, que é espetacular. Aqui está o melhor deles, que eu vi. São grãos perigosos no câncer, nas doenças autoimunes, na osteoporose, nas desordens cerebrais as mais variadas, entendeu? Desde déficit de atenção à esquizofrenia, a doenças intestinais, dores crônicas que ninguém faz diagnóstico, desordens digestivas as mais variadas e problemas relacionados com a fertilidade, problemas relacionados com abortos e etc. Abortos espontâneos e etc. E aqui outro livro bom, chamado A Conexão Glúten, e o que eu recomendo mais de tudo, mas quando eu trouxe o Dr. Thomas O'Brien ao Brasil já 2 vezes, é uma autoridade em glúten, na minha opinião, no mundo, e ele tem um DVD de 8 horas, tem vários DVDs, é um kit de 8 horas só sobre glúten, que é o melhor material que eu conheço. Para muitas pessoas, glúten não é um alimento, e sim um veneno que causa inúmeras patologias. Eu gostaria de falar até o contrário. Qual a patologia que o glúten não causa? É difícil você encontrar uma, porque ele está envolvido em todos os processos.
os mais variados. Isso aqui tudo tem glúten. Então isso que a gente achava que era o máximo, hoje você tem que mudar o olhar quando você vê isso aí. Porque isso você tem que eliminar. A pessoa está tão acostumada com isso aqui, que ela acha que se tirar isso da vida dela, a vida não vai ter mais valor. E você vai entender por quê. Porque isso aqui, tudo, por um mecanismo de defesa do organismo, o organismo cria uma coisa chamada gluteomorfina. Isso é viciante. Pão vicia. A pessoa que tem insensibilidade ao glúten, você pergunta para ela assim, qual o seu alimento favorito? Ela fala pão. Você pode perguntar, quando você perguntar para uma pessoa, qual é o seu alimento favorito? Geralmente é o que prejudica mais. Por que é o que prejudica mais? Porque ele libera, como ele prejudica muito, para minimizar o problema, ele libera gluteomorfinas. Essas gluteomorfinas fazem você ficar intoxicado. Você vai ficar viciado. Você é viciado no alimento que te prejudica mais. Então você vê qual é o seu alimento favorito, e é provavelmente o que está lhe causando mais problemas, porque você é viciado nele pela liberação de gluteomorfinas. Nos últimos anos, a agricultura se preocupou muito em fortalecer o trigo. Todos os plantadores de trigo trabalham no sentido de aumentar a força do trigo. E aumentar a força do trigo significa aumentar a concentração do glúten no trigo. Calculando um trigo de hoje com um trigo de uns 100 anos atrás, a concentração de glúten que se pode gerar no trigo de hoje é 400% do que se gerava há 100 anos atrás. Para você ter uma ideia. Isso explica por que a sua avó não estava preocupada com glúten. Por que o seu avô não estava preocupado com glúten? Por que a sua mãe não falava de glúten? Porque com o passar dos anos, o trigo vem aumentando a sua concentração em glúten. Mesmo em paciente, isso é muito importante que eu estou mostrando agora, isso foi publicado em 2011, é recente, muito recente. Mesmo em pacientes sem doença celíaca, a ingestão de glúten pode causar sintomas gastrointestinais, como dor, distensão abdominal, alteração de consistência fecal, cansaço, etc. Isso para quem não tem doença nenhuma. Você pega uma pessoa super normal e você superalimenta ela com trigo, mesmo ela não tendo nada, ela já começa a apresentar sintomas. Ou seja, mesmo para quem não tem o problema, glúten não faz bem, trigo não faz